Sexta-feira de estreia, aqui no Depois do Jogo, a jogada da semana traz sempre um lance ou fato que marcou o esporte no Brasil e no mundo. E claro, o assunto não poderia ser outro nessa sexta-feira. Memphis Depay. Quem lucra com a chegada do jogador ao Corinthians, do craque holandês ao timão? O futebol brasileiro, já que o atacante fez elogios ao país que ele considera ser a meca do futebol? O presidente Augusto Melo, que conseguiu jogar fumaça sobre a fumaça que anda sendo a política do clube, né? Ou a fiel torcida, que ganha um ídolo como não se via desde os tempos de Ronaldo Fenômeno? Será que é para tudo isso, Júlio? É uma chegada interessante, tá? Essa resposta, as três opções dependem do que vai acontecer com o Depay. Tem uma quarta opção, que é quem lucra com certeza com a chegada do Memphis Depay. O Memphis Depay. Né? Esse aí não vai ter erro. Vai receber uma grana considerável. Se ele jogar bem, legal. Se ele jogar mal, tipo o Rames, por exemplo, né? Se sumir, se não se comprometer e se não aparecer, vai receber uma grana do mesmo jeito e vai pegar, eventualmente vai voltar para onde ele quiser voltar. Então, o Memphis Depay está numa situação de ganha-ganha ali. Não tem muito nada o que acontecer de ruim para ele. Os outros, o futebol brasileiro, lógico, está alheio a essa situação e eu acho que, de uma forma ou de outra, ganha. O Augusto Melo e a fiel torcida, obviamente, vão depender da entrega de fato do Depay em campo. Independentemente do que ele entregar em campo, todo esse auê fora de campo, a expectativa que essa contratação gera, é padrão Seedorf, padrão Adriano, quando volta ao futebol brasileiro para jogar no São Paulo? Será? Eu tô aqui pensando. Não, Ronaldo definitivamente não, né? Ronaldo era o Ronaldo, gente. Ronaldo é pentacampeão do mundo. Mesmo já gordinho e tal. Não, tudo bem, claro. Mas era um jogo... Pô, Ronaldo, né? Um dos 10 maiores jogadores da história do futebol. Nem incluí o Ronaldo na pergunta. O Depay não é um dos 10 maiores jogadores da história da Holanda. Creio que não. Creio que não. Não é. Mesmo sendo o segundo maior artilheiro, no mínimo, a gente fala 6, 7 jogadores aqui mais importantes. Assim, fácil. Sem querer, né? Sem querer, assim... polemizar muito, a gente fala 10. Começar por Van Basten, Rijkaard, Cruyff, Niskens, o próprio Cruyff, Seedorf, Davids, enfim, Bergkamp, Van der Sar, enfim, tem uma boa quantidade de jogadores mais importantes que o Depay na história da seleção holandesa. Mas tudo bem, eu não quero diminuir o Depay não, tá? Eu acho que é uma transferência grande do nível do Seedorf no Botafogo. Quem mais, hein? Recente estrangeiro, assim? O próprio Rames, né? O Rames, acho que é mais parecido com o do Rames. Acho que é um bom... Payet menos. Acho que tá aí. No mesmo nível do Payet? Tá aí. Talvez o Vasco não tenha feito pro Payet o carnaval que o Corinthians fez. Acho que pelo momento até, né? Mais depressivo, mais numa linha assim, chegou mais um aí que sei lá. O Vitorino tá me lembrando no ponto do Luizito Soares. Mas o Luizito Soares tem uma diferença significativa. O Luizito Soares já tinha voltado para o continente. Já estava jogando ali partidas... E já está mais velho. Meio melancólicas de campeonato uruguaio, com todo o respeito ao futebol uruguaio, que eu adoro. É diferente de você estar no Atlético de Madrid, né? Porque o Luizito Soares, ele mereceria um carnaval maior do que o Depay. Sim, pela história dele. E eu não sei se o Depay vai fazer o que o Luiz Soares fez. Poucos fizeram o que o Luiz Soares fez. O Luiz Soares foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro do ano passado. Sim. Um Campeonato Brasileiro em que o Grêmio não era um protagonista. Acabou se transformando num dos primeiros colocados do campeonato, uma das melhores campanhas do campeonato, ainda que a chance de título nunca tenha propriamente acontecido, né? Matematicamente ali o Grêmio tinha chance nas 3 rodadas finais, mas acho que ninguém, nem no Grêmio, acreditava em título. Mas... A diferença que o Luiz Soares fez pro Grêmio e pro campeonato foi muito grande. Se o Depay fizer algo parecido com isso, eu já vou ficar surpreso. E acho que vai justificar todo esse auê em torno dele. Tomás, eu não tenho como não fazer um parênteses, porque o Depay é pago por um patrocinador, né? O patrocinador é uma casa de apostas. A gente já teve outros patrocinadores no Brasil bancando jogadores. Sim. Mas, geralmente, de mercados mais consolidados, de empresas mais consolidadas, né? A Parmalat
que tomou conta do Palmeiras, a Parmalat quebrou. A Parmalat não existe mais. Ela era mal gerenciada, administrada lá na Itália. Mas a Parmalat era uma empresa de décadas. Décadas. Né? Que, de repente, em algum momento, não por causa do Palmeiras, nem por causa do Faustino do Asprilha, a Parmalat quebrou e deixou de existir. Eu acho que tem uma discussão que está borbulhando no Brasil sobre as casas de apostas. Né? E acho que essa discussão precisa entrar na nossa pauta. E não precisamos nem demonizar, nem glamorizar. É importante que depois de anos e anos e anos de zona cinzenta, a gente olhe para que dinheiro é esse. Que dinheiro é esse? Né? Que dinheiro que está sendo injetado no Brasil por empresas, às vezes brasileiras, às vezes internacionais. Então, isso me preocupa em relação ao negócio do Depay. Sei lá se em algum momento a gente vai descobrir que essa empresa não vai mais pagar o Depay. E aí vai sobrar para o Corinthians está bem amarrado contratualmente em relação a isso. São coisas que não são pegação no pé do Corinthians. Hoje todo time brasileiro, e acho que toda TV brasileira, tem uma casa de aposta, ou mais de uma, patrocinando. Mas a gente precisa cada vez mais olhar para... A gente não pode simplesmente fechar os olhos e falar, tá tudo certo. Que dinheiro é esse? Essa é uma pergunta que eu vou deixar no ar. E 2 detalhezinhos do contrato do Depay, para a gente fechar o assunto da semana, a jogada da semana. Um que veio à tona ontem, né? Que o contrato dele, na verdade, vai até o final da temporada, entre aspas, 24-25. Aliás, 25-26. Então ele vai jogar 25 inteiro no Corinthians, além desses meses restantes de 24. E o Paulistão. E o Paulistão de 26. E claro, começo do Campeonato Brasileiro e as outras competições, talvez Copa do Brasil, talvez Sul-Americana, talvez Libertadores. E um outro detalhe que veio à tona hoje, que eu acho até positivo para o Corinthians. Em caso de rebaixamento, o Corinthians pode liberar o Depay. E o Depay pode também pedir a sua liberação. Sem multa. Imagino que sim. Imagino que sim. Eu acho que jogadores como o Depay, o próprio Thiago Silva no Fluminense, tá, Tomás? É que claramente não é o caso, não é uma incógnita, né? O Thiago Silva é um jogador em quem você confia. Claro, claro. Mas todas essas contratações de jogadores mais badalados e mais caros, estão falando aí no Sérgio Ramos. Sérgio Ramos no Vasco, no Corinthians. É que estão falando, é que o empresário dele está oferecendo para todo mundo. O empresário está oferecendo para todo mundo. É. Então, esse tipo de jogador, você precisa ter um contrato com algumas amarras. Sem dúvida. Jogou 25 jogos, não é assim, jogou bem, jogou mal. Jogou 25 jogos, tudo bem, vou pagar. Não jogou 25 jogos, não vou pagar. Né? Tem alguns compromissos contratuais ali que precisam ser assumidos pelas duas partes. Muito bem. Concordo com você que é uma boa notícia. Para o Corinthians. Se isso está assim, né? A gente não lê o contrato, né, Tomás? A gente recebe a informação.